Sou grato a Deus por este dia que nós comemoramos o aniversário da igreja. Passaram-se 19 anos e nós estamos de pé. Glória a Deus, em que pese todas as lutas, aflições, provações, nós estamos aqui, sem mancha, sem ruga, sem defeitos. E pastor, tu está enrugado. Não, espiritualmente eu estou lindo e você está linda, como noiva de Cristo. E o Senhor nos conservou nesses 19 anos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou grato porque nesses 19 anos, mais do que nunca, o amor de Deus me constrangeu de ver tantas coisas que Deus fez nessa igreja, na minha vida, na minha família. E eu fiquei amando Deus mais porque o amor dele me constrangeu. A graça de Cristo, ela me atraiu e tem me atraído a cada dia mais. E eu louvo a Deus por isso. O nosso querido e doce Espírito Santo tem nos dado a comunhão com Ele, o conforto, a consolação, o favor dEle está nas nossas vidas. E eu agradeço a Deus. Só Deus sabe o quanto eu sou grato a Ele por estes 19 anos do nosso ministério. Deus tem feito grandes coisas na vida de muita gente. Muita gente já partiu nesses 19 anos, salvos. E eu louvo a Deus por isso. Nesses 19 anos, muitas coisas aconteceram. Eu sou muito grato a Deus por todas elas. Quero, diante de todos vocês, agradecer o meu Pai e o nosso Pai por tudo que Ele fez e está fazendo. Esse calorzinho está deixando nós sem voz. Sou grato a Deus por Ele ter me chamado, amados. Faz 19, 20 anos que o Senhor nos separou e nos chamou para o ministério. Deus sabe que eu fugi dele mais do que Jonas fugiu. Mas eu agradeço a Deus porque Ele me atraiu e me trouxe e nós estamos aqui. Não nos sentimos em nenhuma condição de estar aqui, mas estamos na força dEle, aleluia, para glorificar o nome dEle. E eu agradeço a Deus, eu agradeço a minha esposa, que aceitou o chamado, tem sofrido, todos nós na igreja, a Bíblia diz que nós padecemos, e agradeço a Deus pelos meus filhos, que também abraçaram o ministério, minhas filhas, meus genros, minhas noras, meus netos, minhas netas, e eu agradeço a todos vocês, meus irmãos, porque juntos nós fazemos o corpo de Cristo, e nós estamos esses 19 anos, eu creio que talvez dá para contar nos dedos se algum domingo não teve culto nesses 19 anos, e nós estamos bebendo do mesmo Espírito juntos, aleluia, bendito seja Deus, louvado seja Deus que nós podemos juntos beber desta mesma fonte. Louvo a Deus e agradeço a Deus pelo nosso apóstolo que neste ano começou a me discipular, e eu acredito e profetizamos e estamos num novo tempo. Louvo a Deus pela vida do pastor Emerson, pastora Cris, do João, que vieram de longe, estão até pagando um preço para estar longe da família, da igreja, onde que eles congregavam, para estarem aqui conosco, para nos ajudarem. Bendito seja Deus. Sou grato também, amados, a todos aqueles que estavam conosco, e por nós sermos uma igreja apostólica, nós os enviamos. Nós somos 11 igrejas, temos 2 desativadas, porque uma nós unimos a outra na pandemia, e uma em Guarapuava, o nosso pastor nos deixou, e nós, por ser longe, não tínhamos condições de dar continuidade para aquele serviço ali. Mas estou esperando em Deus que Deus vai enviar alguém para continuar. A igreja existe desde que nós oramos aqui
ela existe, ela está somente parada por algum tempo. E louvo a Deus que nestes 11 ministérios, 11 igrejas, nós temos 22 pastores e pastoras, incluindo nós aqui da sede. Nós somos um corpo pastoral de 22 pessoas, que juntos bebemos da mesma fonte, do mesmo Espírito. E andamos nesses 19 anos, talvez um pouco longe, mas Deus está fazendo uma grande obra. E Deus está nos unindo e unindo as nossas igrejas. O Espírito do Senhor está fazendo uma grande obra neste novo tempo. Eu creio, amados, o Senhor falou, muitas pessoas falaram, e o Espírito Santo testifica no nosso espírito, que nós estamos num tempo novo de Deus. Aleluia! Eu glorifico a Deus, amados, porque nós podemos desfrutar e ficarmos até constrangidos com o amor de Deus nas nossas vidas, nas nossas igrejas. A graça de Cristo, amados, tem me atraído a cada novo dia. E eu creio que por estar fazendo em mim, estará fazendo em cada líder, em cada pastor das nossas igrejas. E nós somos gratos ao querido Espírito Santo, que Ele nunca nos deixou. Nunca houve um culto aqui, amados, que nenhuma pessoa subiu neste púlpito e não tremeu. Não teve temor de Deus por compartilhar a sua palavra. E isso é muito lindo, e eu agradeço e engrandeço a Deus por isso. No ano passado, no aniversário da igreja, eu declarei uma palavra. Nós declaramos muitas palavras boas, e Deus tem cumprido muitas delas. Mas eu tinha uma palavra dura no meu coração, mas era uma verdade que eu precisava trazer para fora, e eu falei sobre nós como igreja, que nós éramos uma igreja estéril. E Deus apertou para que eu falasse isso. Alguns pastores nossos me falaram: pastor, não fale assim. Mas nós, até o ano passado, nós éramos uma igreja estéril. Os filhos que nasceram foram filhos de milagres. Sabe que quando existe uma mulher que está estéril, mas acontece que ela pode dar à luz e trazer vida? Eu creio que nós, como igreja, durante muitos anos estivemos assim. Todos os filhos, todos vocês aqui são um milagre de Deus. Eu agradeço pelos milagres que Deus fez. Mas hoje eu declaro uma palavra, que nós somos uma igreja fértil. Aleluia! Que a partir de hoje, a fertilidade dessa igreja será tão grande, que muitas pessoas terão sede e fome para congregar com a gente. Aleluia! Porque é o tempo de Deus. E a Bíblia diz que no tempo de Deus, tudo é formoso, tudo é perfeito. E este é o tempo de Deus. Eu creio, amados, que não por força, não por violência, como a Bíblia diz, mas pelo Espírito Santo, cada família aqui, a partir de janeiro de 2024, abrirão as suas casas, como casas evangelísticas, como mini igrejas, fazendo célula e convidando seus vizinhos, e vocês verão e sentirão esta fertilidade de Deus, brotando e crescendo, e trazendo vida, amados, e Deus abençoando. Aleluia! Sabe, nós andamos em novidade de vida, só que nós estávamos estéril por um tempo, mas agora nós estamos fértil. Aleluia! Cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, começando comigo, nós estamos férteis. Aleluia! Uma paixão do Espírito Santo, um gozo de Deus vai inundar cada um de vocês. Sabe, vocês terão prazer. Eu sei que o pastor Emerson e eu já batemos na porta, pedindo para que alguém pudesse estar abrindo para nós fazer uma célula, mas as pessoas ainda estavam resistentes, porque era o tempo de estar resistente. Não tem nenhum problema, Deus não está triste com você por isso, mas agora é um tempo novo. Aleluia! Deus vai fazer com que cada um de nós possa sentir paixão,
sabe, paixão, amor, queimar dentro do peito, do coração nosso, por pessoas que moram na tua rua e que você sabe, porque a Bíblia diz: quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E se eles partir, eles vão direto para o fogo do inferno. Isto não é vontade de Deus, mas até que nós sintamos uma paixão e um fogo queimar, nós somente ficamos com dó, sabe? Um dó. E foi o que aconteceu com vocês, até comigo. Nós ficamos com dó de muitas pessoas, mas hoje, em nome de Jesus, nós encerramos nosso relógio hoje, às 0h, e Deus trabalhou, e Deus se moveu, e Deus se compadeceu, para que cada um de nós nunca mais sinta dó das pessoas que estão caminhando para o inferno, mas que você sinta amor, paixão, alegria, em ser um canal de Deus para salvar. Sabe, Deus só precisa que você fale. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Mas até que um de nós se mova e faça, nada estará acontecendo. A Bíblia diz: o que é ligado na terra está sendo ligado no céu. Então, Deus está aqui, e Ele está vendo, e eu estou declarando que nós somos uma igreja fértil. Aleluia. Vocês verão os frutos que acontecerá nos próximos anos. Aleluia. Que coisa linda que Deus está fazendo e que Deus vai fazer. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Faz uns 25 anos que Deus me deu a graça de, com muito temor e tremor, e até tremelicos, eu pregar a palavra de Deus. Confesso para vocês que eu pedi para Deus, durante muitos dias, uma palavra rema, sabe, uma palavra específica para o culto de hoje. Toda a palavra para mim, de Gênesis e Apocalipse, onde nós abrir a Bíblia, é um texto maravilhoso, mas eu creio que Deus tem um texto específico para nós, neste dia, neste primeiro culto da nossa conferência. E ele está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Só o versículo 10 nós vamos ler, que diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Eu tenho esse texto numa outra versão, mas eu não sei qual versão, mas eu vou ler aqui. Se conseguir, Samuel, pôr nesta versão aqui, diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou à sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia. Como eu falei para vocês, eu já prego há 25 anos. Eu não tenho problema mais para pregar, eu tenho mais de 500, 1000 sermões, e eu posso renová-los para mim pregar, mas eu pedi uma palavra para Deus, eu precisava de uma palavra de Deus, e que tocasse no meu coração. Eu fiquei toda semana orando, durante o relógio e durante o dia, pedindo uma palavra, e sábado às 0h, um pouquinho mais depois, de madrugada, Deus me deu esta palavra. E quando eu li essa palavra, mas queimou e ardeu no meu peito, eu senti paz de Deus, eu senti que esta é a palavra rema para nós. Eu descobri nesta palavra, neste versículo, 5 promessas para a tua vida, para a minha vida, para este ministério, e era esta a vontade de Deus. O primeiro aqui, amados, diz assim, eu quero estar lendo parte a parte deste versículo, que diz assim: o Deus de toda a graça, ou o Deus que está com toda a graça sobre nós.
Deus me deu o tema da campanha, mas eu não tinha esse versículo, não tem nada a ver com esse versículo, mas quando Deus me deu esse versículo, eu comecei a entender todas as coisas que Ele estava ministrando no meu coração. Então, o Deus de toda graça, amados, esta graça de Deus, ela precisa nos atrair, sabe? Nós precisamos ser atraídos. Por quê, amados? Deixa eu te dizer uma coisa, até eu já falei algumas vezes, e eu pedi perdão a Deus, mas eu vi muitos pregadores e membros de igreja, e líderes de igreja, falando sobre uma graça barata, sabe, uma graça barata. Olha, aquela igreja, ela entrou numa graça barata, agora tudo pode. A graça que me constrange, irmãos, ela não é uma graça barata. A graça que me constrange, ela é uma graça muito cara, sabe, ela é muito cara. Nós podíamos pegar e oferecer para Deus todo o ouro, tudo é dele, mas nós podíamos oferecer para Ele, dizer, o que nós podíamos pagar por esta graça? Todo o ouro, toda a prata, todas as pedras preciosas que existem escondidas nos cofres, e que estão debaixo da terra, toda pedra, todas as fontes de riquezas, amados, todos os valores em dinheiro. Nós podíamos pegar todos os petróleos e fontes de petróleo e dizer, Deus, isso pagaria a sua graça? Porque tem gente que está dizendo que a graça de Deus ela é uma graça barata, e Deus não aceitaria, mas a graça de Deus, sabe por que ela foi paga? Pelo sangue, pela vida. Ah, mas foi pago pelo sangue e pela vida? Nem me importa com isso, mas foi pago por Deus e para Deus, por Ele e para Ele, pelo sangue do seu unigênito Filho. Se você soubesse, olha, 100 pessoas vão precisar morrer, talvez, ai que dó, mas se dissesse, olha, o seu filho, o seu único filho, vai precisar morrer, você ia sentir uma diferença. Qualquer um de nós sente essa diferença em família. Então Deus, amados, para provar para nós que a graça dele não é barata, que ela tem que te atrair, aleluia, Ele somente aceitou o sangue. Sangue é vida, a vida do seu próprio Filho unigênito. E este foi o projeto, este foi o plano de Deus mais caro que foi pago na face da terra, para que você e eu desfrutássemos do tempo da dispensação da graça de Cristo, que é desde o dia que Jesus morreu, ressuscitou, até o dia do arrebatamento. Ela é muito cara, amados, ela tem que nos atrair, aleluia. Sabe, a graça de Deus tem que nos atrair, você sentir que Deus te ama tanto, que Deus morreu em seu lugar na pessoa do seu Filho, porque te ama, que faria isso somente por mim, ou somente por você, ou por cada um de nós. Isso, amados, deve nos constranger, este favor de Deus imerecido nas nossas vidas, ele deve nos constranger. Então o texto diz, o Deus de toda a graça, que, segundo ponto, que em Cristo nos chamou para a sua eterna glória. Então, este Deus, amados, gracioso, que mandou Cristo para pagar, para que essa graça nos atraísse, Ele nos chamou para a sua glória eterna. Deus é bom, amados, e Ele prospera você, Ele faz milagre na sua vida, Ele traz cura para nós, isso é tão bom. Ele nos abençoa, Ele restaura casamento, Ele faz milagres, aleluia. Mas não tem algo maior que Deus fez por mim e por você, que é ser o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos convidou e nos levou à salvação eterna, aleluia. E eu louvo a Deus, amados, porque nesses 19 anos de ministério aqui na igreja, salvação foi a prioridade de todas as nossas mensagens. Salvação sempre foi pregado aqui como algo mais importante e mais grande
maior valor na sua vida. Irmão, o que adiantaria? É muito bom, eu preciso disso e Deus faz isso na minha vida para você saber. Mas pense bem, o que adiantaria nós viver uma vida abundante na terra, nós comermos o melhor desta terra, nós termos uma família muito abençoada, termos carro novo, termos vários imóveis, casas, termos apartamento na praia, termos muita riqueza, mas os dias e os anos da nossa vida, eu já vou falar sobre tempo, eles passam voando, e você chegaria a 70, 80 anos, com toda a tua fortuna, com toda a tua riqueza, mas sabe qual que seria a tua miséria e a sua pobreza? Era você morrer sem Cristo, sem nenhuma esperança, sabe? Com achismos de demônios de tudo que é lado. Então, amados, a maior virtude que esta igreja tem pregado, e eu creio que pregará pelas próximas décadas, e quando o Senhor me levar, vai continuar pregando sobre salvação eterna, como prioridade número 1, aleluia. Sim, meus irmãos, que nós precisamos crescer em milagres, precisamos ser uma igreja de milagres. A igreja de Jesus Cristo, quando Deus chamou os apóstolos, Deus deu poder, revestiu eles de poder, e este poder está sobre nós. Às vezes nós estamos nos acovardando. Precisa ser manifestado nas nossas vidas o poder de Deus, para milagres, para curas, para prodígios, para prosperidade. Precisa aumentar isso na igreja. Os dons precisam aumentar. Nós precisamos cavar e achar os dons que Deus colocou. Nós somos uma terra, e Ele colocou nesta terra dons espirituais. Todos nós temos vários. Mas às vezes nós não sabemos, porque nós não cavamos. Nós, como igreja, precisamos descobrir nossos dons, nossos talentos, para que nós possamos dar frutos, e frutos que permanecem, para agradar cada dia mais o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Mas a prioridade, amados, é o que está aqui neste versículo, e eu louvo a Deus, e me sinto feliz nesta noite, por esta palavra, que se para você talvez não está sendo impactante, mas como está sendo para mim, amados. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, aleluia. Eu creio que não tem ninguém de vocês aqui que não tem certeza da sua salvação. Por favor, caso você tenha dúvida, depois do culto, você pode vir conversar comigo, com o pastor Emerson, e nós vamos orar com vocês, e você vai sair daqui com certeza, porque a Bíblia garante toda a certeza que você está salvo, em que pese os teus erros, os teus pecados, você se arrepende, confessa, abandona, alcança a misericórdia, Jesus entra na vida e escreve o seu nome, e Ele nunca mais te tirará de lá, só se você quiser dar um pulo e sair. Você é livre, eu sou livre, Deus deixa isso muito claro, Ele nos deu livre-arbítrio, mas da parte dEle fica tudo pronto. Então o Deus de toda graça nos chamou à sua eterna glória. Terceiro ponto do versículo: depois de haverdes sofrido por um pouco. Creio, amados, que nestes 19 anos, nós sofremos. Toda a igreja sofreu um pouco. Nós também tivemos erros, acertos, algumas coisas. Foi difícil. Mas o sofrimento que Deus permite para nós, a Bíblia diz que é um sofrimento que nós podemos suportar. É um sofrimento pequeno, amados. A igreja de Cristo está sofrendo, mas Ele está conosco. Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, cuidando de vocês. Ele disse: eu nunca deixarei vocês, jamais abandonarei vocês, em qualquer sofrimento, em qualquer dor, em qualquer angústia, em qualquer perseguição que nós possamos estar passando. Ele está conosco, aleluia. Então esses sofrimentos, amados, eles podem ainda nos levar para mais perto do Senhor. Me lembro quando
Acho que era o pastor Gilbertinho que estava conosco no começo da igreja, e falou: pastor, vamos começar a orar para Deus trazer problema na vida das pessoas, mas não por mal, porque quando elas têm problema, elas procuram a igreja, elas procuram o pastor, elas querem oração, elas precisam de estar diante do pastor para orar por elas. E se elas estão tudo bem, elas não vêm no culto, elas ficam em casa, elas vão ver o filme, elas vão ver televisão, elas vão fazer qualquer outra coisa. Então eu quero que você entenda o sofrimento segundo Deus, que não traz pesar. Deus permite sofrimentos para nós que não traz pesar. Na verdade, nos aproxima dele. Eu não estou falando de consequência de pecados, né? Nós não vivemos mais no pecado para falar disso, não precisamos nem falar. Nós continuamos sendo pecadores, mas não vivemos no pecado. Nós pecamos porque estamos neste corpo. Então nós pecamos, nos arrependemos e Deus nos perdoa. 1 Coríntios 13, 7 diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então uma igreja que ama é uma igreja que sofre. 19 anos, pode ter certeza que os líderes dessa igreja, os intercessores dessa igreja sofreram, gemeram, choraram e vão continuar fazendo isso até o arrebatamento. Faz parte, amados, porque quem tem amor sofre. A igreja que não tem amor, ela não sofre, mas ela vai fazer as pessoas sofrer, ela vai levar as pessoas para a perdição. Mas ela, a liderança, elas gozarão, porque as suas igrejas se encherão. E eles farão e ensinarão o que as pessoas querem ouvir. Sabe? Todos nós somos humanos, e tudo que agrada a nossa carne, nós queremos ouvir. Qualquer igreja que fica apresentando um evangelho atraente, amados, as pessoas querem ouvir. Mas, muitas vezes são enganadas, e no final poderão sofrer condenação no inferno. Então a igreja que ama, ela sofre, mas Deus aguarda. Em Romanos 8,17, a Bíblia diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. O sofrimento segundo Cristo, amados, faz parte também de uma glorificação depois segundo Cristo. Então, se você ama, você vai sofrer. Se você ama, se o amor de Deus vai te constranger nessa noite, em janeiro você vai sofrer, porque você ia ficar sentadinho, vindo do teu trabalho, tomando o teu banhinho, esticando as tuas perninhas, tomando chimarrão, ou vendo um jornal, ou Deus me guarde, uma novela. Mas você vai sofrer, você vai abrir sua porta, você vai trazer gente. Sabe, gente é problema. Onde que tem gente, tem problema. E onde que tem problema, a gente sofre. Mas é um sofrimento segundo Deus, aleluia, que vai te levantar, vai te alegrar. Sabe, cada alma, amados, que nós ganhamos, sabe, dá alegria, dá gozo. Eu aluguei esses barracão aqui faz 4 anos para 2 rapazes, e eles começaram uma empresa bem pobre, e eles queriam só metade do barracão, mas como eu tenho só uma ligação de luz, eu falei: fica com ele inteiro, eu te alugo a metade, e a outra metade, faço assim como 1/3 do valor, só para você ficar com tudo. E eles acabaram ficando, e nesses 4 anos, Deus tem abençoado, prosperado. Eu já fiz mais 2 barracão aqui para segurar eles, porque a bênção de Deus os alcançou, e eles estão prosperando. Em 4 anos, eles nunca me atrasaram aluguel. Só neste ano, no mês de janeiro, eles atrasaram 10 dias, e ainda justificaram. Vocês acham que Deus não abençoará? E eu oro por eles todos os dias. Ah, pastor, você ora por eles? Sim, eles são meus patrões. O meu pão vem dos meus aluguéis. E Deus tem os abençoado. E neste ano, mas no começo do ano, acho que fevereiro, um deles me chamou, e nós tivemos uma reunião, e ele me contou: eu fui no encontro com Deus. Foi no começo deste ano. E ele falou: eu fui tão impactado.
O tio dele tinha morrido, ele estava assim, quebrantado, buscando alguma coisa de Deus, e alguém o convidou, não sei qual igreja, se era do pastor Nelson, do pastor Antônio, uma dessas duas. E ele foi no encontro com Deus, ele foi impactado, sabe? Um empresário, agora já é rico, não era 4 anos atrás, mas foi impactado, o rapaz chorava. E ele falou, olha, quando eu falei, faz um mês que eu passei pelo encontro, e eu já estou começando uma célula na minha casa. E o meu líder, ele disse para mim fazer essa célula, e eu estou fazendo. E agora, amados, essa semana, nós estávamos no nosso período de jejum, ele me chamou para uma reunião, para melhorias, para o ano que vem, e ele disse assim, ele estava tão feliz, ele disse, sabe pastor, a minha célula, a última célula, na semana passada, na minha casa, tinha 45 pessoas, 45 pessoas, e eu orei pelas pessoas, algumas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, e o Espírito Santo me falou isso, e o Espírito Santo me falou isso, e o Espírito Santo me falou isso, e eu estava lá, nós estávamos num dia de jejum, era de tarde, eu estava com fome, pálido, e Deus falou comigo, eu falei, nossa, eu orei por você, para você se converter, e Deus falou, eu me senti assim diante dele, falei, Deus, será que eu estou desviado? Sabe, quando você está assim jejuando, você fica para baixo, né? Eu me senti quase que desviado, amado, da obra que Deus está fazendo, aleluia, porque ele, amados, obedeceu, entendeu, e abriu a sua casa, abriu o seu coração para Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu fiquei impactado. Olha, eu que preguei contra encontro com Deus, contra a célula, há alguns anos, me arrependo. Como minha mãe dizia, pelo meu último fio de cabelo, foi-se. Romanos 8:18 diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são a comparar com a glória a ser revelada em nós. 19 anos, você pode ter sofrido, como ministério, você que veio, as pessoas podem ter te maltratado, te machucado, às vezes até os pastores, somos humanos, somos falhos, você pode ter sofrido. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não são a comparar com a glória a ser revelada em nós. Ufa! E o que o nosso texto diz? Depois de haver sofrido por um pouco. Então esse sofrimento, amados, que nós precisamos passar, não se preocupe, vai valer a pena. Vai valer a pena. Está valendo a pena já agora, aleluia. Eu sinto na minha vida que está valendo a pena. Agora imagine, amados, eternamente, para sempre isso. O que mais? Só para ver se eu não pulei nada. Quarto, aqui diz, tempo. Na minha versão, da minha Bíblia não diz, mas na outra diz, depois de ter sofrido por pouco tempo. Sabe, pouco tempo. 19 anos é pouco tempo. 19 anos é um pouco tempo. Se você sofreu por este tempo, agora Deus quer fazer uma obra. Aleluia! Se nós recebemos pedradas, mas valeu a pena, amados. Deus quer fazer uma obra. Este tempo, o poder do tempo na nossa vida. Sabe que Deus trabalha com tempo também na nossa vida. Tem coisas que Ele trabalha com o tempo. Eu creio que nesses 19 anos nós experimentamos tanto deste tempo. Sabe, porque Deus, amados, Ele mesmo, Deus, Ele não vive no tempo como nós. Ele determinou, Ele criou o tempo para você e para mim. Deus, Ele é eterno. Deus vive de eternidade a eternidade a eternidade. Este é o tempo de Deus. Se pudéssemos chamar isso de tempo, mas não é tempo, é eternidade. Agora nós
nós vivemos no tempo. Deus, por exemplo, Deus não tem passado como você e eu. Nós temos passado, hoje é o nosso presente aqui. Vamos dizer, há 19 anos atrás a igreja começou, passado, hoje, presente. Daqui 5 anos essa igreja está cheia, aleluia, cheia de almas salvas, felizes, abençoadas, curadas, prosperadas. Isso é futuro. Deus não tem isso. Deus é de eternidade a eternidade. Olha o Salmo 90, verso 2 e 4, diz assim: antes que os montes nascessem, e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. 1000 anos és para ti como um dia, ou como o dia de ontem, e como a neblina, ou a vigília que passa. Já passou a vigília de ontem, a irmã falou, olha, fui curada ontem, mas já passou, já era, é passado. Quem veio na vigília ontem aproveitou, mas vocês que não vieram, vocês perderam, nunca mais vai ter uma vigília igual aquela, é passado. Agora Deus renova, e Deus vai fazer umas vigílias maravilhosas no ano que vem, aleluia, mas aquela foi única. O Salmo 22, 27 diz assim: tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Deus, amados, é o Criador do tempo. Agora eu e você, nós vivemos dentro do tempo. É bom que nós aprendamos a contar nossos dias, a Bíblia diz, porque você vive dentro do tempo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus vive de eternidade a eternidade, Ele tem tempo. Diz, estou esperando em Deus. É bom nós esperar em Deus, agora Deus tem muito tempo, mas nós não temos. E a nossa vida, amados, ela começa na concepção, 9 meses, e nós nascemos. Aí depois, outro tempo, de 1 ano, nós começamos a andar, alguns dizem papai e mamãe, os mais agraciados dizem vovô. Depois, entre 10 a 12 anos, a criança deixa a sua inocência, ela descobre, talvez que seus pais não são super-heróis, e acaba algumas fantasias na vida da criança. Tipo agora, uma criança, até 10 anos, elas são, uma criança de 5 anos, se ela estiver ali em cima, dizer, pule aqui, normalmente a criança vai pular, ela não pensa na tragédia. Ela está num outro tempo, o tempo dela é diferente do que o nosso. Então nós temos etapas na nossa vida. Aos 21 anos nós atingimos uma certa maturidade. Aos 30 ela se completa. Quem amadurou, amadurou. Se algum ficou sem amadurar, vai estragar. Porque passou o tempo. Depois nós vamos adquirindo mais conhecimento. E a vida de um homem chega a 70, 80 anos, havendo vigor, talvez 90, alguns vivem 100, e acabou. E Deus, nosso Pai, é de eternidade a eternidade. Por isso que Ele, em Cristo Jesus, Ele quer nos atrair à sua eterna glória, para que você viva de eternidade a eternidade como teu Pai, como teu Deus, como teu Senhor, o teu Salvador. E isso é maravilhoso. E para nós encerrar, amados, o que o versículo diz ali no final? Nos restaurará. Restaurará. O que significa a palavra restaurar? Significa uma ação de recuperar, ou reparar, arrumar, ou consertar. Então Deus, amados, nos deu uma palavra. Deus deu essa palavra para você. O propósito de Deus para você a partir de hoje é que essas 5 promessas te alcancem. Estou na 5ª aqui. Ele os restaurará. Aleluia. Quer dizer que Deus vai fazer uma ação de nos recuperar. O que está errado, Ele vai arrumar, vai consertar.
vai fazer uma forma de que nós nos tornemos perfeitos. E esta é a promessa de Deus, amados, para nós. E 1 Timóteo 3,15, a última parte do versículo diz que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte, alicerce da verdade. 19 anos nós somos igreja, amados, e Deus está querendo nos restaurar, nos levar ainda mais para os seus alicerces, aleluia, quer consertar o que precisa ser consertado, mudar o que precisa ser mudado na minha vida, na sua vida, é promessa dele, amados. Nós só precisamos aceitar, querer, dizer eu recebo, é para mim, eu quero ser restaurado, é um tempo novo de Deus. Olha, amados, e Deus me falou um tempo novo na igreja, mas deixe eu não aumentar a palavra de Deus, mas profetizar que também é na vida pessoal, minha e sua, aleluia. Na nossa vida pessoal, Deus quer restaurar coisas, em todas as áreas das nossas vidas. Para que, amados? Para que nós possamos ser uma igreja, segundo o propósito dEle. Ele quer que uma igreja seja o que? É a igreja do Deus vivo. Ele diz, olha, a igreja minha é a igreja do Deus vivo, ela é coluna, ela é um alicerce da verdade. Eu creio que nós pregamos a verdade 19 anos aqui, mas se tem coisas que nós precisamos ainda mudar e melhorar para entrar nesta verdade, que Jesus é a verdade, nós estamos disponíveis. E a promessa de Deus é que Ele vai fazer então, aleluia. E que você poderá dizer, olha, eu faço parte da igreja Palavra da Vida, é a igreja do Deus vivo, aleluia. Tinha erros, tinha as falhas, mas Ele nos deu a promessa e Ele nos restaurou. Ele consertou, Ele mudou, Ele arrumou as coisas, aleluia. É a promessa dEle para nós. O que a Bíblia diz, amados, sobre restauração? Fazer alguma coisa voltar à sua forma original. Aleluia. E aqui completa, amados. Não preciso falar mais nada. O que é uma restauração na nossa vida? Deus vai fazer alguma coisa para que volte à sua origem, a sua forma original das coisas dentro desta igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Está aqui a promessa para todos aqueles que creem, aleluia. Deus quer te abençoar, sabe, mas foram 19 anos, tem pessoas que estão conosco quase desde o começo, outros da metade, outros talvez um terço da metade, mas Deus formou vocês, amados. Nós temos homens e mulheres aqui capacitados por Deus para serem líderes capazes, prósperos, abençoados, ungidos por Deus. Eu creio, amados, que no ano que vem Deus levantará, olha, talvez uma dúzia de pastores e líderes aqui no nosso meio, aleluia, porque esta é a vontade de Deus, aleluia. O que precisa ser restaurado na sua vida? Deus vai restaurar, é a promessa dEle, amém? Como conclusão, amados, quero te dizer, estou grato a Deus pela sua palavra, estou grato a Deus por essas 5 promessas, que a sua graça nos atraiu, aleluia, é o Deus de toda graça, em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, estamos com convicção, de que se o Senhor nos chamar hoje, estamos salvos. Se o arrebatamento acontecer, nós não ficaremos aqui. Você não precisa ficar triste. Eu sei que a Bíblia fala que existem 10 virgens, 5 vão ser levadas e 5 vão ser deixadas. Mas você não precisa se preocupar com isso. Você será levado, aleluia. Você tem convicção, você tem fé. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, nós recebemos a promessa, nós cremos, depois de ter sofrido por um pouco, nós sofremos um pouco, foram 19 anos de sofrimento, agora Deus está soprando, aleluia, e nós vamos ver a sua glória.
o poder do tempo de Deus na nossa vida, amados. Aleluia. Sabe, nós não temos mais tempo para perder. Quarta-feira o Samuel fez uma mensagem linda aqui sobre remir o tempo, sobre o tempo, sobre nós empurrar com a barriga. Nós chegamos num tempo de Deus, amados, que ninguém conseguirá empurrar com a barriga, porque é o Espírito de Deus que vai estar empurrando, elevando. Aleluia. Não importa se nós somos passivos, mas o Espírito Santo está ativo dentro de nós, e Ele fará a obra. E a última promessa: nos restaurará. Aleluia. Eu quero que você se coloque em pé.